Nossa sexta aula de histologia prática. Nós vamos falar agora, finalmente, da análise tridimensional de cortes. Isso é necessário, principalmente na pesquisa, mas na graduação não é assim tão importante. Mas a ideia gera uma análise criteriosa importante no processo de crescimento intelectual do indivíduo. Vamos aqui imaginar uma pera, só que essa pera ela tem um tubo, é uma pera meio feia, mas que vai nos interessar bastante. Um ducto, como se fosse de uma glândula, ok? Essa pera, evidentemente, ela é tridimensional. E aqui, o que eu fiz nela foi um corte. Mostrar aqui, num plano, é um pouco mais complicado, mas eu vou contar com a sua atenção. Mas vamos lá. Imagina que eu quero saber qual a melhor forma de olhar uma pera num corte. Se eu considerar a pera total, esse corte aqui é o melhor. Esse corte aqui é chamado de corte mediano, que passa bem no meio da pera. Considerando que a pera seja perfeita, esse corte me fornece o caroço, os caroços que estão lá, é só uma representação, me mostra o ducto, me mostra a forma e me mostra a dimensão dela, ou seja, me mostra de maneira melhor possível a forma, a dimensão da pera e a estrutura correta dela. Então, o melhor corte é o corte mediano para a pera, para essa pera. Esse é o melhor corte. Ele que passa bem no meio dela. É fundamental. Aí você pode estar se perguntando por quê, né? Ó, na microscopia, a gente não consegue verificar qual a posição correta. A gente tenta. Então você faz um corte de rins, por exemplo, você tenta cortar bem no meio, no plano mediano vertical do rim, para poder verificar ali toda a constituição dele, mas não sai perfeito. Como a estrutura é pequena, nossa mão não tem uma exatidão de corte muito boa. Mas veja um outro corte, por exemplo. Digamos que eu cortasse a pera aqui, num corte oblíquo. Tem vários cortes oblíquos. Todos paralelos a esse são oblíquos. Tá? Nesse corte oblíquo. Ele não mostra a forma correta. Eu vou ver só um pedacinho do ducto, que eu posso achar até que é um problema. Não mostra toda a estrutura dela. Veja que interessante. Então esse não é o melhor corte. Concorda? Se eu fizer um corte aqui, ó, vai mostrar quase tudo. Concorda também? Ó, como que eu veria esse corte? Eu veria esse corte assim, ó, com um buraco no meio, dessa forma, cortando aqui. Se for para baixo, né, a visão que eu vou ter é essa. Eu não vou conseguir ver o ducto. Tudo bem que se eu fizer seriados, aqui eu não vejo o ducto, aqui eu vejo. Mas ele vai mostrar isso. Isso vai mostrar, se eu considerar esse corte como verdadeiro, que a minha estrutura é redonda, com um núcleo redondo, não vou saber que ela tem ducto, por exemplo. A forma não é correta, a dimensão dela é só uma parte, também não é correta, a estrutura não é correta, mas é um corte bonitinho. Então você observa que nesses tipos de corte, nós não temos, nesses dois últimos, a melhor maneira de verificar a estrutura da pera. Vamos pegar um corte desse. Como que eu vou ver esse corte? Aí sim, pode ser até que eu veja uma forma aproximada da pera. Observe. Aqui.
Só que eu não vou ver núcleo, não vou ver duplo, não vou ver nada. Isso aqui é só um pedacinho dela. Então o melhor corte para essas estruturas é o corte mediano, obviamente. Mas vamos imaginar uma outra coisa. Imagina que eu tenho um vaso sanguíneo. Não é educado ficar de costa, né, nem para a câmera, mas não tem outro jeito, né? Então vamos lá. Esse é um vaso sanguíneo. Eu vou fazer cortes nesse vaso sanguíneo. Vou fazer um corte assim. Eu vou colocar a seta. Como é que eu vou ver esse vaso? Dessa forma. Uma bolinha. Se eu fizer um corte aqui, como é que eu vou ver esse vaso? Como uma canoinha. E não vou ver a parede de cima. Entende? Olha que interessante. Se eu fizer esse corte aqui, ó, eu vou achar que existem dois vasos. Uma à esquerda, outra à direita. Em relação a isso. Então a análise de um único corte, ele não me mostra a realidade que está no tecido. Porque as estruturas podem variar, se aprofundar no tecido. Então, para fazer uma análise tridimensional de cortes, eu preciso fazer cortes seriados e analisá-los. Tem programa que faz isso, aplicativo caro. Você faz os cortes seriados, ou seja, vai cortando, tirando a foto, o computador pega essas fotos e une, formando uma estrutura em 3 dimensões. Essa é a melhor forma de fazer. Antigamente, uns 30 anos atrás, não tinha isso. Aí é a criatividade do cientista, tá? Nesse ponto. Uma outra coisa sobre análise aí não tridimensional, mas uma análise histológica, é como que eu vou fazer uma análise de tecido. Essa análise de tecido, ela depende de uma boa vontade imensa de quem está analisando. Se tiver preguiça e se não estudou a teoria, não consegue fazer. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Talvez pegar um exemplo assim. Isso aqui tem um grupo de células que eu estou representando aqui. Não é a melhor maneira de representar, mas tá bom. Essa análise aqui é muito importante que você saiba que ela é histológica. Dificilmente eu vou encontrar, eu vou ver claramente a membrana basal aqui. Ela vai estar aqui. E aqui embaixo, vou encontrar umas estruturas de colágeno, porque o tecido epitelial tem debaixo dele tecido conjuntivo, com colágeno. Então, nesse caso, nós vamos ver aqui bastante líquido, espaço, uma ou outra célula nessa região. Então, a primeira coisa para fazer uma análise desse tecido epitelial aqui é verificar a localização dele. Aí eu vou achar aqui, ó, tecido conjuntivo. Vou chamar só de TC, tá? Tecido conjuntivo. Nem sempre eu vou conseguir ver a membrana basal. Depende da qualidade do corte, tá? E aqui em cima eu vou ter o grupo de células que eu vou trabalhar. Ora, esse grupo de células que eu vou trabalhar, que eu vou analisar, eu tenho que prestar atenção no formato dela. Então, por exemplo, essa célula aqui, qual é a visão que eu tenho que ter dela em 3 dimensões? A visão que eu tenho que ter dela é a seguinte: essa parte aqui, ó, não é membrana plasmática, tá? Isso é limite celular. Se você colocar a membrana plasmática, você vai cometer um erro, porque a gente não vê membrana plasmática
a microscopia óptica. Na histologia, o meu ator principal é o núcleo, porque é o núcleo que vai determinar as principais características da célula. Ó, então eu olho lá na teoria que se a célula é arredondada e o núcleo for arredondado, eu devo interpretar que ela tem um formato não arredondado. Por que não arredondado? Porque no tecido epitelial de revestimento as células estão justapostas. Então dificilmente vai ter essa estrutura arredondada. Ela vai ser cuboide. Vai parecer um cubo. A célula vai ser assim, um cubo. Mas o núcleo dela vai me mostrar que ela é cuboide, né? Ó, esse formato cuboide me dá o nome do tecido. Então, se eu olho lá o tecido como que ele é, são nas últimas camadas que eu vou observar as características para dar nome. Porque nas primeiras camadas, a tendência é que as células sejam todas arredondadas. E as últimas camadas é que sofrem a pressão do ambiente. Olha, aquele tecido ali eu posso dizer sem medo que ele é um tecido epitelial de revestimento. Eu preciso dar nome dessa forma. Aí eu preciso saber se ele é simples ou cúbico. Só uma camada de célula é simples. Desculpa, simples ou pavimentoso. Simples ou estratificado. Quando tem mais de uma camada de célula, é o tecido epitelial de revestimento estratificado. Tá? Podemos colocar aqui, ó, estratificado. Vai colocar estratificado com X, né? Porque não é de extrato. Agora eu vou pegar a fórmula da célula. Qual que é? Cúbica. Aí, qual é o único tecido estratificado cúbico que existe? Ora, se a bexiga estivesse cheia, teria uma pressão aqui, ó, essas primeiras células seriam aplanadas. Se a bexiga está vazia, elas são arredondadas. Então eu vou falar assim, de transição. Aí, tá vendo como se não fosse a teoria? Eu não teria esses dados. Situados aonde? Na bexiga. Como é que eu vou descrever? É um tecido epitelial, você já está descrevendo aqui, ó, estratificado cúbico de transição. As células de baixo estão arredondadas, assim como as de cima, levando em consideração, evidentemente, que a bexiga está vazia. Mas eu posso fazer qualquer outra análise aqui. Nós só não podemos esquecer, isso aqui, ó, é em 3 dimensões. E que ele é cúbico, não arredondado. Tá? Então, não é difícil fazer essa análise. Você precisa ter atenção, conhecer a teoria e saber as localizações, de um modo geral. Nós terminamos aqui as nossas aulas de histologia prática com os dados necessários para que sejam resolvidos todos os exercícios da apostila de vocês. Até as aulas síncronas.